Olá! A aula de hoje continua sendo sobre CIPA, mais um assunto relacionado à CIPA. Na outra aula eu mostrei como dimensionar a CIPA. Na aula de hoje eu vou mostrar algumas diferenças que existem entre representante do empregador e representante dos empregados. Como eu havia falado, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é composta por representantes empregador e empregado em um sistema paritário. Então eu mostrei para vocês o dimensionamento como faz, e sempre a mesma quantidade de representantes que eu tenho do lado do empregador, eu também terei do lado dos empregados. No entanto, existem algumas diferençazinhas entre esses representantes que eu vou dizer agora quais são. Então aqui eu destaquei representantes do empregador e desse lado representantes dos empregados. Quais são essas diferenças? Bom, primeiro eu vou falar do empregador então. Esses aqui, eles vão ser indicados. Então é o próprio empregador da empresa que vai ver quem são as pessoas de confiança dele, que ele vai colocar para trabalhar na CIPA. Então ele indica as pessoas de quem ele achar que tem capacidade para assumir, que vai fazer um bom trabalho, ele vai indicar. Então eles são indicados. Já dos empregados, eles são eleitos, tá? Que representantes dos empregados, eles são eleitos. É feito o sistema de votação, com voto secreto, onde que os próprios empregados vão eleger quem serão seus representantes, tá? Essa parte da eleição eu vou falar numa próxima aula como que é o processo de eleição. Mas o que fica aqui agora, então, diferença. Representante e empregador são indicados. Representante dos empregados, eles são eleitos. Então aqui o empregador escolhe, aqui os próprios empregados da empresa escolhem através do voto. Eles vão e votam quem serão os seus representantes. Então a liberdade, qualquer um da empresa ele pode se candidatar para ser um representante da CIPA, e aí na eleição os mais bem votados vão ser os eleitos para preencher aquelas vagas que a gente viu na aula passada. Outra diferença, representante do empregador não tem estabilidade garantida, tá? Diferente do que acontece com o representante dos empregados, que esse sim tem estabilidade. O que é essa estabilidade? Essa estabilidade é um direito que tem, onde que aqueles que são eleitos para trabalhar na CIPA, durante o mandato da CIPA, que é o período de 1 ano, e mais 1 ano à frente do mandato, então seria 2 anos, ele tem estabilidade garantida, ou seja, o empregador não pode demiti-lo a não ser que seja por motivo de justa causa, tá? Então, esses representantes aqui, representantes de empregado que foram eleitos durante todo o seu mandato, tá? Mais 1 ano para frente, então durante o seu mandato, que é 1 ano, mais 1 ano para frente, eles não podem ser demitidos a não ser que seja justa causa, tá ok? Já esse tipo de empregador não tem problema nenhum, pode demitir a qualquer momento, tá ok? Bom, uma outra coisa que eu quero falar sobre essa estabilidade aqui é que essa estabilidade ela se estende não somente aos efetivos eleitos, mas também aos suplentes eleitos. Então, como nós vimos na outra aula, que tem um quadro lá, de dimensionamento da CIPA, você vê que tem os representantes, o número de efetivos e o número de suplentes. Tá? Então, tanto o efetivo como o suplente, eles terão essa estabilidade que eu falei aqui para vocês. Agora, em uma situação, por exemplo, eu tenho uma CIPA, tenho vários estabelecimentos, a diferença entre empresa e estabelecimento está lá na primeira aula, para quem não sabe. Eu tenho vários estabelecimentos, e em um desses estabelecimentos que eu tenho a CIPA, acontece de eu fechar o estabelecimento, não vou ter mais. Então eu tenho uma CIPA em andamento, estou com 6 meses, de CIPA, daquela comissão que foi constituída, 6 meses de mandato, e de repente o estabelecimento vai ser fechado. Nesse caso, posso mandar esses caras eleitos? Posso ser demitido? Pode. Por quê? Porque nesse caso, eles não estão sendo demitidos por motivo injusto, no caso. Na verdade, acabou o estabelecimento.
E a norma fala, né, nessas situações, então, de que acabou o seu estabelecimento, não tem mais sentido, né, de manter aquelas pessoas. Afinal, o estabelecimento que eles mandaram, que eles estavam trabalhando, não existe mais, não vai existir mais. Esse direito de estabilidade aqui, ele não é um bem pessoal adquirido, não. Essa estabilidade, ela funciona no sentido de você poder atuar livremente na CIPA, que é para você verificar os riscos, você cobrar da empresa, você melhorar as condições de trabalho, e para que a pessoa tenha a liberdade de trabalhar lá na empresa, sem ter o receio de que, se ela cobrar demais, por exemplo, ela possa ser mandada embora. Por isso a gente tem essa estabilidade, para que a pessoa sinta a liberdade de trabalhar sem esse medo de ser demitido. Agora, se o estabelecimento não existe mais, não tem o porquê também dessa estabilidade continuar, tá? Bom, outra situação, outra diferença no caso, o representante do empregador, eles não têm limite de mandatos, pode ter um mandato atrás do outro, não tem problema, tá? Então pode ter um mandato da CIPA, no próximo de novo, no outro de novo, não há um limite estipulado para mandatos desses representantes do empregador. Então, a mesma pessoa que trabalha na CIPA pode trabalhar por vários mandatos consecutivos sem nenhum problema. Já para o representante do empregado, aí sim a gente tem um limite, que fala o quê? Que esse representante, ele vai trabalhar na CIPA, né, no mandato, ele pode exercer 2 mandatos consecutivos, tá? Então, um mandato, outro mandato. 3 mandatos seguidos? Não pode, tá? O máximo seguido consecutivo são 2, depois ele vai ter que dar uma pausa aí no caso. E se ele tiver 2 mandatos consecutivos, veja bem, a estabilidade dele, como eu falei, é 1 ano à frente. Então a estabilidade vai ficar 1 ano do primeiro mandato, 1 ano do segundo mandato e mais 1 ano à frente de estabilidade, fechando 3 anos de estabilidade. Primeiro, segundo mandato, mais 1 ano à frente do último mandato, tá ok? Não é, às vezes o pessoal confunde e acha que cada ano gera 1 ano de estabilidade e ele teria 4. Não é assim, tá? É sempre 1 ano à frente somente. Então, 1 ano do primeiro mandato, 1 ano do segundo, mais 1 ano à frente dá 3 anos de estabilidade, ok? Outra diferença, representantes do empregador, dentre os representantes do empregador, o próprio empregador vai escolher, dentre eles, quem vai ser o presidente da CIPA. Então, o presidente da CIPA, ele é sempre indicado pelo próprio empregador, tá? Dentre esses escolhidos aqui. E aí ele vai presidir a CIPA, ele vai ser o presidente. Já o vice-presidente, ele sai da onde? Dos representantes dos empregados, tá? Então, você teve lá, se você teve no dimensionamento, tem um só de cada lado, né? Eu tenho um efetivo, significa um efetivo do lado do empregador e um efetivo do lado do empregado. Então, esse efetivo já vai ser o presidente aqui do lado do empregador e o vice-presidente do lado dos empregados. Agora, quando tem mais pessoas, né? Então, o empregador vai escolher dentre os seus escolhidos para compor a CIPA aqui um presidente, e aqui o vice-presidente, dentre os que foram eleitos, tá? Eles vão entrar num acordo e vão escolher quem vai ser o vice-presidente. Muitas vezes o pessoal acha que o mais votado é o vice-presidente. Não necessariamente, não tem essa regra. A regra tem que sair dentre os eleitos efetivos, é claro. Então, dentre os efetivos eleitos, tá, é que vai sair o vice-presidente. Como? Através de um acordo. Então, todos os eleitos vão entrar num acordo e vão definir quem vai ser o vice-presidente. Caso o presidente da empresa tenha a necessidade de se afastar por um período, por exemplo, pegou férias, uma viagem de trabalho, o vice-presidente assume suas funções por esse período temporário. Agora, se esse afastamento for definitivo, o presidente realmente saiu da empresa, aí não é mais o vice que vai assumir. Quem que vai assumir? Quem o empregador indicar. E, para esse caso específico de o presidente da CIPA sair, ainda a norma fala que não necessariamente precisa ser alguém da própria CIPA. É melhor que seja alguém que já faz parte da CIPA, mas não necessariamente precisa ser. Pode ser uma outra pessoa que vai ser treinada e vai assumir o cargo de presidente, ok? Então, essas são algumas diferenças básicas que a gente tem entre representantes do empregador e representante dos empregados, tá ok?
cai bastante essas questõezinhas em prova de concurso, para quem vai fazer concurso também é interessante saber. E mesmo para quem não vai fazer o concurso, bom, como a gente viu, as empresas, né, se não tiver uma CIPA vai ter um designado, mas boa parte delas, dos estabelecimentos, vão ter que compor CIPA. Então é interessante saber, né, qual que é as condições de cada um. Tá? Próxima aula eu vou falar então sobre a eleição da CIPA, qual que é o procedimento. Tá?